seus 5 minutos com o pediatra. E hoje vou falar sobre febre. Estamos no outono e inverno, as crianças ficam muitas vezes doentes, principalmente com infecções respiratórias, e que se associam muitas vezes a febre. E por isso é importante perceber o que é que devemos fazer, medicar, não medicar e desmistificar algumas coisas. Mas primeiro importa saber afinal o que é a febre. A febre não é nada mais, nada menos que uma resposta natural do organismo, benéfica, que ajuda a combater a infecção. E portanto a febre, por si só, não é um problema, pelo contrário, é algo positivo. E portanto, medicação específica para a febre, quando não há mais nada associado a uma criança que está confortável, não deve ser usada, mas isso vamos ver mais à frente. Como é que medimos? Temos 3 principais formas de medir a febre. Primeiro, medição retal, que deve ser usada nos bebés, um termómetro digital de ponta flexível, introduz 3 cm no rabinho e temos a temperatura do bebê. Considera-se febre uma temperatura retal acima dos 38 graus Celsius. Depois, nas crianças mais velhas, a seguir, temos a temperatura axilar, que é considerada febre acima dos 37,6 graus Celsius. Depois temos a temperatura timpânica, que se considera febre acima dos 37,8 graus Celsius, mas que os aparelhos muitas vezes não estão validados e, portanto, pode variar muito. Portanto, o conselho é, nos bebés confirmem sempre com temperatura retal, nas crianças mais velhas com temperatura axilar. Imaginem agora que o vosso filho está com febre e o que é que têm que fazer? Primeira coisa são os cuidados gerais. Certificar que a temperatura ambiente é amena, agradável, mais ou menos entre os 18 e os 21 graus e que a criança está confortável. O que é que isto quer dizer? Com a roupa que se sente confortável. Numa criança mais velha, ela saberá dizer se está com calor e a suar e quer tirar a roupa e ficar com pouca roupa, ou então se está com frio e quer pôr roupa. Num bebê, vocês podem perceber isso também pelo suor. Se está a suar, tirem a roupa, mas também não pode estar a tremer. E porquê é que não podem estar a tremer as crianças com febre? Porque a contração muscular vai aumentar a temperatura corporal e agravar a febre. E nisto vem o primeiro mito, que é, quando uma criança tem febre, devemos ou não dar o banho de água tépida e de água fria. Isto, em princípio, não deveria acontecer, principalmente quando a febre está a iniciar a subida térmica, digamos assim, porque isto pode agravar a febre. Portanto, não fazer isso. Pelo contrário, o que é que devemos fazer? Devemos hidratar bem a criança, nas crianças mais velhas, com água, nos bebés mais pequeninos leite. Porquê? Porque com a febre aumenta a temperatura corporal, liberta-se muito suor, sai água e é preciso repor isto. Então, chegamos à medicação. Quando uma criança tem febre, temos 2 principais medicações, os chamados antipiréticos, que podemos dar: paracetamol e ibuprofeno. O tratamento de primeira linha é o paracetamol. E eles só devem ser usados, então, quando temos a febre com desconforto. Nós sabemos que temperaturas acima dos 38,5 já aumentam desconforto e por isso é que as crianças com febre geralmente têm sempre que fazer medicação. E, portanto, se uma criança tem febre, devem administrar o paracetamol. Entretanto, a febre deve descer, num espaço mais ou menos de 1 hora no máximo, e se não voltar a repetir febre, não precisam de fazer mais medicação. Se a febre voltar pelo menos após 6 horas ou mais, quando voltar, com desconforto, vocês voltam a dar o paracetamol. Mas agora imaginem que a febre vem mais cedo. Deram o paracetamol e passado 4 horas vem a febre outra vez. Aí podem usar o ibuprofeno. Só não podem usar em crianças abaixo dos 6 meses ou que tenham alergias aos anti-inflamatórios não esteroides. Então, como é que nós fazemos isto? Usamos paracetamol, ibuprofeno, paracetamol, ibuprofeno. Isto é simples. Imaginem que têm febre e vocês dão paracetamol e passado 4 horas volta a fazer febre. Damos o ibuprofeno. Imaginem que deixa outra vez e volta a vir 4, 5 horas depois. Voltamos a dar o paracetamol e fazemos um e outro. Mas, como vos disse no início, se aguentar as 6, 7, 8 horas, basta dar o paracetamol. Agora, o que é que importa explicar-vos também é quando é que estas crianças com febre têm outros sintomas que devem motivar uma observação médica. Existe uma lista que eu quero transmitir-vos e que é importante saber. Primeiro, bebés abaixo de 3 meses com febre devem ser sempre vistos porque pode ser uma infecção grave e tem que se excluir. Depois também, quando a febre dura mais de 5 dias, pode eventualmente ser
uma infecção bacteriana que precisa de antibiótico ou outro tipo de tratamento, tem que se investigar. Nas convulsões febris devem ser observados, logicamente. Se vocês dão a medicação para a febre e aquela criança mantém o sofrimento, a queixa, ou está muito sonolenta, também pode algo não estar a correr bem e devem ser vistas. E nos bebés, aquele choro fraquinho, inconsolável, nem ao colinho fica consolado e fica a gemer, o gemido do bebê é aquele... Isto pode querer dizer alguma coisa grave se for persistente e não passar com a medicação. Se aparecerem manchas na pele nos primeiros 2 dias, principalmente logo nas primeiras 12 horas de febre, isso é um sinal de preocupação e deve ser visto, logicamente. Dificuldades a mexer o pescoço, pode indicar eventualmente uma meningite. Dor mantida e constante no mesmo sítio. Não esquecer que o paracetamol e o ibuprofeno, além de antipiréticos tirarem a febre, são também analgésicos e, portanto, devem tirar a dor. Se a dor não desaparece, deve-se perceber porque é que não está a desaparecer esta dor. Caso aconteça lábios roxos, mãos roxas, dificuldade a respirar, também exige observação médica. Dor a fazer xixi, pode ser uma infecção urinária e tem que se tratar. Ou então vômitos constantes e não conseguir comer nada. As crianças precisam de se alimentar, precisam de se hidratar, porque senão corre risco de desidratação. E estes são os sinais importantes que devem motivar a ida a uma observação médica. E, portanto, a mensagem final é: a febre, por si só, numa criança saudável, não é de preocupar e não precisa de medicação, mas se tiver desconforto, devem usar medicação. Se tiverem estes sinais de alarme, ir ao médico. Muito obrigado por ouvirem. Conto com vocês para os próximos podcasts.